Buenas. Tô brincando, galera. Buenas. Eu sei que alguns já estão de saco cheio. Pô, outro vídeo, sim, mas é a última parte do vídeo, pelo menos até a gente demonstrar os cálculos ali, tá? E agora a gente vai ver duas situações muito importantes também no da química. Eu sei que eu tenho falado isso é muito importante, isso é muito importante, isso é muito importante, mas na verdade é porque tudo é muito importante, tá, gente? Senão eu não estaria aqui passando para vocês. Para quem já assistiu CSI, aquelas, eu quero trabalhar com isso, eu quero não sei o que, o pessoal vai pra rua, atira, eu não gosto de CSI, mas eu gosto de outros que trabalham com isso, mas vai pra rua, atira e volta e trabalha e fica no laboratório, tá? Meio ficção, ou tu fica no laboratório, tu vai pra rua para dar tiro e tomar tiro, tá? Mas tem dentro da química uma parte muito importante, que é essa parte de análise, tá? Essa parte de análise que a gente vê nos filmes lá, e o pessoal vai pro laboratório e faz análise e descobre se tem, às vezes trabalha com quantidades muito pequenas mesmo. Se tu for pensar até, por exemplo, um resíduo de um tiro, um resíduo de veneno, que às vezes são miligramas daquele veneno para matar a pessoa, miligramas, e aí tu tem miligramas em quilogramas da pessoa. E eu falei para vocês que a quantidade de veneno ela é aplicada conforme o peso da pessoa, tanto que eu não tenho medo de venenos, né? A pessoa teria que, me dar um caminhãozinho de veneno, mas isso aí é outra história. Então os venenos eles são aplicados em miligramas muitas vezes por quilo. Para detectar um veneno, para detectar, por exemplo, rastro de pólvora, tu olha, tu não tem nada nas mãos, mas aí passa ali a substância para retirar ali e tu vai ter que fazer uma análise em cima disso. E essa análise muitas vezes se baseia em partes por milhão. Então, tu tens, por exemplo, 1 quilograma e uma parte em 1 milhão de 1 quilograma é 1 micrograma. 1 micrograma. 1 quilograma é uma coisa relativamente comum na nossa vida. 1 micrograma, gente, lembra que eu falei para vocês da balança? As balanças que a gente usa no laboratório, aquela balança de precisão, ela é de decigrama. Ou seja, 10 na menos 1. Nós estamos usando aqui, em termos de quilograma, 10 na menos 3, que são balanças analíticas por quilo. Tá? Então, tu vai fazer uma investigação analítica, né, numa parte em 1 milhão daquilo ali. Tá? Vamos relembrar o número 1 milhão, só para a gente ver ali, depois quando a gente for fazer os cálculos, para a gente ter uma noção assim, do que significa essa parte por milhão. Tá? Só abrindo um leque aqui de curiosidade dentro da química, tá? Fazia tempo que eu não abria leque no meio dos vídeos, eu acho. Ou tá lá, bom. A química tem dois tipos de análise. Tem a análise quantitativa e a qualitativa. A qualitativa é a mais fácil, porque ela só diz tem, não tem. Tem isso, não tem isso. E aí, às vezes, é só tu quer detectar se existe ou não, né? Já a química quantitativa, ela vai dizer tem e a quantidade é tanto. Essa quantitativa, ela é bem mais complexa, porque não basta tu descobrir que existe, tu tem que quantificar aquilo ali. E às vezes quantificar aquilo ali indica se a pessoa teve uma, digamos, intoxicação natural ou se ela foi intoxicada de propósito, envenenada. Tu vai indicar, por exemplo, se a pessoa deu um tiro ou se a pessoa executou vários tiros, né? Então, isso tudo, né, é a diferença da qualitativa para a quantitativa. Tá? Fecha parênteses, voltamos para cá. Partes por milhão. Vamos supor uma parte para 1 milhão. Vamos lembrar um número de 1 milhão ali, né? 1 para 1 milhão. É essa proporção aqui. Como eu falei para vocês, 1 grama estaria para 1 tonelada. 1 grama para 1 tonelada. Então, aí eu procurar 1 grama em 1 tonelada de um produto. Lembra quando a gente introduziu o mol lá, que eu falei para vocês das bolitas lá, que era uma bolita de 1 grama e nós tínhamos 1 tonelada? É mais ou menos isso, gente.
é procurar uma bolita específica dentro de 1 milhão de bolitas que existem ali. Tá? Então, só para a gente estabelecer uma forma melhor, isso aqui já montando, indo para a parte de contas um pouquinho, para ver onde é que eu quero chegar. Depois a gente vai fazer as contas especificamente, né, a parte matemática. Mas 1 para 1 milhão. O que é esse 1 milhão? 1 milhão, gente, é a mesma coisa que eu escrever 1 vezes 10 na 6. 1 vezes 10 na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 10 na 6 é a mesma coisa que eu escrever 10 na 6. Então, quando nós formos fazer o cálculo, vai ter, por exemplo, assim, uma determinada substância, ela apresenta 5 partes por milhão. 5 partes por milhão. Gente, quem quiser escrever por extenso, colocar na calculadora, assim, beleza, tá? Depois quando a gente voltar melhor ali, mas eu sugiro isso aqui. Quantos gramas existem em 1 tonelada? A gente vai trabalhar muito com essa parte de modificação. Claro que as conversões não é o objetivo da nossa aula saber essas conversões, vão estar todas ali direitinho, ou no problema, ou no enunciado, na prova. 1 tonelada equivale a 1 milhão de gramas, tá? Quantos miligramas existem em 1 grama? Esse tipo de questão é relativamente comum. Já vi questões dessas, tanto em vestibulares quanto de Enem. E aí tu resolve por regrinha de 3. Tá? Então, só para vocês entenderem como monta isso aqui, né? E o que significa esse 10 na 6. 10 na 6 é o próprio 1 milhão. Tá? Nos problemas ali a gente vê melhor, tá? Aplicação matemática. O que eu queria que vocês entendessem é que existe o ppm e que é 1 para 1 milhão, uma parte muito pequena. Mas como na química nada é tão pequeno que não possa ser diminuído ainda, nós temos ainda Gente, eu não tenho culpa se os químicos foram muito bons e conseguiram localizar partes por bilhão. Bilhão. Uma parte em 1 bilhão. Uma parte em 1 bilhão. Significa que eu tenho 1 tonelada de um determinado produto e eu estou procurando naquela tonelada microgramas. Microgramas. Normalmente, assim, olha, é uma análise muito complexa de fazer. O ambiente para análise tem que ser aqueles laboratórios que eu falei para vocês, que a balança, todos os materiais, eles têm que ser rigidamente aferidos, não pode manusear de qualquer forma, tem que ter um controle de temperatura. Isso é, assim, olha, é algo, muitas vezes quando tu está fazendo esse tipo de estudo, partes por bilhão, é uma coisa muitíssimo importante e complexa de fazer. Né? Vejam bem, partes por milhão já é algo, partes por bilhão é 1 vezes 10 na 9, que vai equivaler ao nosso 10 na 9. E aí a gente vai ver os mesmos problemas, só que no lugar de parte por milhão vai ser parte por bilhão. Tá? Se existem 3 ppm, foi detectado 3 ppm em 20 kg. Né? Quanto existe em 1 tonelada? Qual a proporção que existe? Né? Então essas partes, tá? Parte por milhão e parte por bilhão, parte por milhão mais, tá? Costumam cair em problemas, tu resolve isso bem simples, por regrinha de 3, mas tem que ter um conhecimento muito bom das unidades de medida, saber transformar ali. Volto a frisar, isso não é problema e objetivo nosso agora, mas aqueles que sabem, aquele pulinho do gato, eles se dão melhor em vestibulares, se dão melhor no Enem ali, porque eles conhecem aquele detalhezinho ali. Como eu falei para vocês mais de uma vez, tu faz toda a conta, tu chega lá bonitinho lá no resultado, resultado final, tu tem certeza que aquele resultado final está certo,
E a resposta está em notação científica. Tu não sabe transformar do número para uma notação científica. Tá, gente? Isso aqui não é 5, tá? Isso aqui é 5 equivale a 10 a 6, tá? Então não tem nada, não é um número isso aqui, são dois números. Só para quem olhou agora, que número é aquele ali? Tá? É uma proporção, tá? Galera, parte por milhão e parte por bilhão é basicamente isso, tá? Então tu vai comparar, se eu tenho 5 partes por milhão, eu vou ter X partes para 20. Tá? Se eu tenho se eu tenho uma parte, 3 partes por bilhão, eu vou ter X em 15. Tá? Em 15 vezes 10 na 3, 15 quilos. Tá? Então eu vou descobrir ali, e aí eu vou fazer a regra de 3 conforme esses valores. Parte por milhão e parte por bilhão. É bom estar conhecendo bem de notação científica e transformação de unidades. Tá? Massa, quilograma, tonelada. Vão ter todos os dados ali para transformar? Vão. Mas não adianta dar a ferramenta se tu não sabe utilizar ela, tá, gente? Então dá uma revisadinha nisso aí e já vai ter exercícios também sobre isso aí. Da parte da concentração das soluções é basicamente isso. A gente vai ter mais uma outra partezinha ali ainda, tá, gente? Fico à disposição no e-mail, tá? Por favor, busquem responder os exercícios, não deixem acumular. E qualquer coisa, tá? Perguntem, questionem e fui!